Cumprimentamos a todos nossos amados irmãos com a paz do Senhor. Com muita alegria que nós damos continuidade aos estudos bíblicos com base nas lições CPAD. Estudaremos hoje a lição de número 11, comprometidos com a evangelização. Nós vamos estudar com base no texto de Marcos 16, verso 14 ao 20. Estudaremos a evangelização como uma prioridade dos pentecostais. Enfatizar que Jesus morreu para salvar todos os seres humanos e argumentar que o Novo Testamento destaca a obra missionária na esfera local e transcultural. Amém? Nosso comentário da lição de hoje. Na lição de número 11, estudaremos compromissados com a evangelização. Jesus, ele ofereceu o melhor de Deus, que é a sua palavra, que é vida, que produz, que está no Gênesis até o Apocalipse. Então Jesus, ele nos ofereceu o evangelho, inicialmente a salvação oferecido a um povo que foi chamado para ser uma agência nacional para os povos da terra. Nós sabemos que Deus chamou Abraão e disse: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então a salvação foi inicialmente oferecida aos judeus. Mas a fé é comum a todos os homens, porque Abraão foi chamado, mas também a fé pode alcançar a todos os homens. Tanto gentios como judeus, ambos os povos podem crer no Filho de Deus. É a promessa para a salvação de todo aquele que crê. Então, os judeus, inicialmente, quando Jesus veio na sua vinda, na sua primeira vinda, os judeus, eles rejeitaram o evangelho de Cristo. Mas esse povo não foi aniquilado com a sua oportunidade. Até hoje, existem judeus que se convertem a Cristo como seu Salvador. Então, o tempo da graça proporcionou bênçãos tanto aos gregos como aos gentios, incluindo também ao povo judeu. Então, o mundo, quando Jesus chegou, estava mordido desde Adão por serpente, por Satanás, pelo diabo. Foram feridos por serpente. E o evangelho veio convidar a todos que estão envenenados, com veneno mortal, a olhar para Jesus e ser curado da doença mortal e ser salvo. Então o evangelho veio convencer todos os que são ofensores de Cristo, para que eles venham se tornar divulgadores das boas novas. Devemos evangelizar sim, porque a cura está na mensagem do evangelho da cruz. Nós estamos falando da cruz, da cura na sua mensagem universal, porque Jesus veio curar espírito, alma e corpo. O poder do evangelho rompe cadeias da morte, do inferno, das sepulturas, do Hades, enfim, os presos que estão lá, de acordo com a Bíblia, no seio de Abraão, Jesus já libertou todos que estavam nas cidades de refúgios, conforme Números 35, 28. Então, as cidades de refúgio eram um tipo do seio de Abraão, onde Jesus na cruz, ao morrer, trouxe a mensagem da grande vitória e, subindo ao alto, levou consigo ao cativeiro, ao céu, ao terceiro céu, ao paraíso. Então Jesus trouxe uma mensagem de glória, uma mensagem que venceu da cruz, que triunfou todos os potestades, todos os tronos, todos
e expondo ao vitupério principados e potestade, triunfando sobre até mesmo o crânio cabeludo, sim, sobre a cabeça de Satanás. Salmo 68, versículo 4, onde esta cabeça é cheia de culpa. Foi na cruz que Jesus cumpriu a primeira profecia bíblica, Gênesis 3:15, da semente da mulher. Também o Salmo 68, verso 14 ao 23. Jesus cumpriu as profecias. Foi na cruz que Jesus, ele tira toda a timidez, e o evangelho, que é poder de Deus, que é o evangelho cristocêntrico, um evangelho de Cristo, pois é a potência de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego, louvado seja Deus. Precisamos ler Romanos 3:23, porque todos pecaram, e Romanos 5, verso 12, por um homem entrou o pecado no mundo, mas temos uma solução, o antídoto, o sangue de Jesus, que tira todo o pecado do mundo, que é exatamente o veneno da cobra. Cristo, a pedra angular, a única apta para dar salvação. É a única pedra que ela não se mistura com as outras, embora seja o esquadro, a pedra de medição, a pedra de esquadro, a pedra de esquina, ela serve para iniciar a construção. Louvado seja Deus. E esta pedra, por si mesma, ela traz salvação. E não existe outro nome dado aos homens, ou no céu, debaixo do céu, na terra, debaixo da terra, no mar, não há nenhum outro nome pelo qual nós devamos ser salvos. Em nenhum outro há salvação. Não há salvação nem em nenhum outro nome dado nos céus, nem entre os homens na terra, que possamos ser salvos. João 14, versículo 6. Jesus disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós estamos falando do caminho, da verdade e da vida. Ele é o átrio, ele é o lugar santo, ele é o lugar santíssimo. Cristo é a porta da entrada do céu, o lugar santíssimo, da entrada das moradas eternas, onde está a nova Jerusalém, que de Deus desce do céu. Então ele é a direção, Jesus é a nossa razão, também é a nossa solução. É Jesus que faz conhecermos o Pai. Por quê? Porque aquele que conhece o Pai, ele precisa da direção, do caminho, do anúncio do evangelho da paz, da verdade, por onde somente anda os vivos, porque Deus é Deus dos vivos, não é Deus de mortos. É aonde, através de Cristo, nós chegamos no santuário, na morada do Altíssimo, na casa, no santuário do Pai. Cristo é o caminho do santuário celestial. Hebreus capítulo 12, versículo 22 a 24. Ele é a porta que indica a entrada da morada do céu. Ele é o caminho vivo e novo. Ele inaugurou para sempre o lugar de todos os crentes na santa cidade. Louvado seja Deus. É de Cristo que vem todas as coisas vivas, porque ele é um Cristo vivo, morto, redivivo. Ele tem todas as coisas vivas no seu poder. Ele é o pão vivo, ele é a água viva, ele é o caminho, da árvore da vida. Ele produz vida e vida com abundância. Ele é a ressurreição, ele é o pão, ele é a água, a vida, a verdade, o caminho. Ele é exatamente a pessoa mais viva de todo o universo. Glória a Deus. E diz mais, que ele não morre mais, está vivo para todo sempre. E na aula extra, nós vamos estudar Mateus 13:38, que afirma que o campo é o mundo, e você precisa entrar nesta aula e aprender um pouco mais. Está no nosso zap, esta aula, e você entra em contato conosco. 85 é o DDD, 991 28 12 60. Abaixo deste vídeo tem um comentário
é necessário ler e entrar em contato conosco. Veja, o campo é o mundo. No reino de Cristo, veja só, os filhos do reino serão em maioria. Hoje, a maioria são os filhos do maligno. Hoje, a maioria são os filhos do diabo. Mas no reino de Cristo sobre a terra, os filhos do reino serão a maioria. E o joio serão aqueles que restarem da grande tribulação. Nós vamos ver isto na nossa aula extra. Agora veja o nosso tópico que fala sobre a expiação limitada. Pois bem, no tópico de número 2, Jesus morreu para salvar todos os seres humanos. Agora veja, por que Jesus morreu? Veja mais, expiação limitada e ilimitada. Vamos estudar esse tópico de número 2? Veja o nosso comentário. A expiação limitada, já está dizendo, é limitada, tem um número, não é total, é uma expiação com números limitados. A pergunta surge, Jesus morreu por você? Será que Jesus morreu por mim? Se a expiação é limitada, é uma doutrina que diz que Jesus morreu só por alguns. Então, é uma doutrina calvinista, da qual não precisamos, neste momento, complicar o assunto dentro do assunto. Nós estamos falando de salvação através do sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós estamos falando de um sangue que é suficiente para limpar todo o pecado do mundo. Não só de alguns, mas de todo aquele que nele crê. Lembra do carcereiro de Filipe? Disse para Paulo, disse para Paulo, o que devemos fazer? Ele disse, creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo. É muito difícil a pregação limitada, muito difícil pregar que Jesus morreu só para alguns. Embora muitos creem assim, mas eles não pregam assim. Eles pregam que Jesus morreu por todos. Como pregar de um jeito se crer de outro jeito? Se crer que Jesus morreu só por alguns, mas pode pregar que Jesus morreu por todos. Não dá para entender. O que crer é o que é salvo. Jesus, ele mostra muito bem isto. Quem vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Então, o crer vem de quem? O crer vem do homem ou de Deus? A palavra de Deus diz que quem crê, e o crer da pessoa diz o seguinte, vem pelo ouvir. E o ouvir vem de quem? Vem da pessoa ou vem de Deus? Quem ouve o evangelho? É o homem ou é Deus? Se o homem ouve o evangelho e depois crê, está mostrando que é o homem que ouve e que crê. Então veja que a resposta é, quem crê é o homem. Quem ouve é o homem. Agora quem trouxe a salvação, o evangelho, a palavra é Deus. A frase que diz, Jesus morreu só por alguns, soa meio injusto. Como Jesus morreu só por alguns? Se o sangue dele tem eficácia para salvar todo aquele que nele crer. Se não tem como os homens ficarem inexcusáveis diante do juízo eterno, diante do tribunal do trono branco, como ele vai ficar inexcusável? Se ele não teve poder de escolha, se ele não pôde crer. Então veja que a pregação do evangelho é para todos.
mas só quem crê é salvo. Então qual é a verdade? A verdade é Jesus morreu por todos, mas somente os que creem, desse todos, que não são todos que creem na realidade, mas Jesus morreu por todos, são estes que creem que são beneficiados. Então o processo de crer vem pelo ouvir. Então Jesus morreu por todos de verdade, para poder dar oportunidade a todos ouvir o mesmo evangelho. E todos que ouvem e olham para Jesus, esse todos, estou me referindo, lembra no tempo de Moisés, que as pessoas foram picadas por serpentes venenosas? Deus disse para Moisés que levantasse no deserto uma haste e uma serpente, e diz a Bíblia, no Novo Testamento, o próprio Jesus disse, assim como Moisés levantou uma serpente no deserto, assim importa que o filho seja levantado. Então, todos que olhassem para a serpente lá no deserto, naquela haste, seriam curados. Amém? Então, são todos mesmo, não são alguns. Não são só alguns que olhassem, mas todos que olhassem seriam salvos. Então, quem olhou foi curado. Não só alguns, mas todos que olharam. Todos que foram picados, que foram envenenados pela serpente. Assim é o mundo. Satanás entrou com o seu pecado, quando o homem desobedece a Deus. E a Bíblia diz que todos estão envenenados. Romanos 3:23. Todos pecaram. E é preciso olhar para Jesus. É preciso crer no Filho de Deus. É preciso ser salvo. Mas tem que olhar para Jesus. Êxodo capítulo 12, versículo 48. Não era só Israel que tinha oportunidade para estar diante do seu Deus. Também foi dada oportunidade a todo e qualquer estrangeiro. A Bíblia diz: se o estrangeiro quisesse por sua própria vontade e quisesse celebrar, assim como Israel celebra a Páscoa do Senhor, ele tinha que circuncidar-se. Esse circuncidar-se é o mesmo hoje que está salvo através de crer, do novo nascimento, do Espírito de Deus no nosso espírito. Então, circuncidar-se naquele tempo equivale a nascer de novo hoje. Então, Deus faz a promessa a Abraão. Ele fez e disse: bendito serás ti e também todas as famílias da terra. Então, Jesus diz ainda hoje para todos que bate: eis que bato na porta, se alguém ouvir. Amém? Se alguém ouvir, se alguém tiver fé, se alguém ouvir e crer, e nascer dentro dele a fé. Ainda tem duas coisas. Quem aceita Cristo como seu Salvador, tem a fé. Mas a fé, ela tem que ser perseverante. Então a Bíblia ensina a perseverar na fé. E também a Bíblia diz que existe aqueles que apostataram da fé. Tem um grupo que segue avante até o fim, mas tem um grupo que inicia no meio do caminho, ele se atropela na apostasia. E isto faz com que os apóstatas sejam vasos de ira. E sendo eles vasos de ira, não tem mais segunda ou terceira chance. Serão lançados no inferno. Quem apostata da fé, não há mais como se arrepender. É o mesmo que blasfemar contra o Espírito Santo. Mas o homem não está morto? Se o homem está morto, como eu entendo que ele ouve a palavra do Evangelho? A Bíblia mostra que o homem está morto no sentido sempre, na etimologia da palavra. O homem está separado de Deus, mas ele tem uma alma imortal. Ele tem um espírito dentro dele.
ele tem uma alma que não morre. Então, a palavra mortos está escrito por Paulo nos seus pecados e nos seus delitos, mas literalmente ele está vivinho. Literalmente a sua alma não morre. Prestará conta com Deus. Então Paulo fala da condição de estar morto. Nós que estávamos mortos em delitos e pecados. Isto na esfera espiritual. Por isso a expressão de ressurreição espiritual. Porque aquele filho pródigo, quando voltou, o pai diz, estava morto e reviveu. Então, espiritualmente, a morte, espiritualmente, a ressurreição. Estava morto e reviveu. Amém? Então, na condição humana, todos estão mortos e precisam da graça de Deus para reviver. Aleluia! Jesus é quem morreu por todos os homens, inclusive por Judas Iscariotes. Sim, Jesus morreu por todos, e esse todos inclui Judas, Pedro, Tomé, todos os homens que pecaram. Romanos 3:23. Se Jesus morreu por todos, está incluído também Judas Iscariotes, para que fique inexcusável. Jesus, quando chamou Judas, Jesus passou 3 anos no seu ministério. E a Bíblia menciona que Jesus chamou, escolheu para ser discípulos, para ser seu discípulo. Jesus lavou seus pés. Então houve uma luz inicial. Porque se Jesus chamou para ser o seu discípulo, Jesus ensinou a verdade, a vontade do Pai. Então Judas ouviu. Então Judas creu. Então iniciou-se uma relação de Judas com Jesus entre servo e Senhor. Porque ele diz o seguinte, mestre. Porque Jesus também concedeu ao seu discípulo, Judas Iscariote, autoridade espiritual. Jesus disse para ele que poderia curar, expulsar demônios, curar enfermos. Então ele era um dos 12. Eu estou falando de apóstolos que foram chamados a dedo, chamados por Jesus. E Jesus deu-lhe poder, até mesmo para entrar na comissão de evangelizadores. Então Judas estava entre eles para pregar o evangelho. Então veja, 3 anos de ministério de Jesus. Judas inicialmente recebe a luz menor. Todos nós recebemos a luz menor, que é a da salvação. É a luz que quando chega, é o Espírito de Deus no nosso espírito. Agora a Bíblia diz, não entristeçais o espírito, não extingais o espírito. Foi o que aconteceu. Judas entristeceu o Espírito Santo, Judas extinguiu o Espírito Santo. E assim, vemos o seu fim. Então veja que todos nós recebemos a luz menor quando cremos em Cristo. A Bíblia ensina que a luz dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando até que seja dia perfeito. Por isso que fala sobre a perseverança da fé. Então é uma luz que clareia até chegar à luz do meio-dia. Amém? Estou falando de Judas. Um homem que teve uma luz menor, mas não progrediu para a luz do meio-dia. Ele ficou no caminho por causa do engano, da apostasia que chegou no seu coração. Na aula extra, nós vamos explicar sobre o coração apóstata. Por que existem os apóstatas? Nós vamos explicar. Assim como Judas deixou que a incredulidade invadisse o seu coração, mesmo assim, Jesus lhe dava chance de arrependimento. Chamou de amigo. Jesus chamou ele de amigo, mostrando que veio morrer por ele. Amém? Efésios, Paulo diz, quando fala de Jesus,
que ele veio fazer uma amizade entre o homem com Deus. Jesus chamou Judas de amigo. Jesus veio fazer amizade entre o homem com Deus. Foi na ceia que a Bíblia registra que Jesus revelou que Judas era o traidor, mostrando uma chance de arrependimento, como Pedro teve a chance de arrepender-se. Então veja que Judas preferiu dar lugar ao diabo, quando a Bíblia diz: não deis lugar ao diabo. Então Satanás, tomando ocasião, diz a Bíblia, entrou em Judas. E a Bíblia encerra: para todos aqueles que creem em Jesus e têm fé, deve perseverar na fé até o fim para ser salvo. Deus em Cristo vos abençoe e Deus guarde. Nós vamos para a nossa aula extra e você é o nosso convidado. Amém.